Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 12º dia da 12ª caminhada de oração. Hoje é dia 25 de setembro de 2022, hoje é domingo. O tema do dia é 12 cestos cheios. O texto-chave está em João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Vamos, irmãs, com a graça do Senhor, receber essa porção do dia para fecharmos a nossa caminhada de 12 dias, que na minha vida foi extraordinariamente linda e tremendo. Eu tenho certeza que vocês também receberam algo da parte do Senhor e Ele quer completar essa porção com esse devocional. Vamos lá. Em João capítulo 6, no versículo 1 até o 15, vamos ler. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas Jesus fazia isto para o experimentar, porque ele já bem sabia o que ele estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente, não é mesmo? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto eles queriam. E quando eles já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 de pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Amém, irmãs? Olha que texto incrível, que tema maravilhoso, de 12 cestos cheios para a gente completar a nossa caminhada. Na verdade, quando eu decidi fazer a próxima caminhada, quando eu senti que era o momento, já tem uns meses, né, uns 2, 3 meses atrás que eu senti que era o momento, esse foi o primeiro devocional que o Senhor me deu. Por isso que eu escolhi 12 dias, porque eu entendi, 12 dias e nós vamos falar de 12 cestos cheios. Então esse foi o primeiro devocional que o Senhor me deu para essa caminhada e ele fecha como o último, porque nesses 5 anos e meio, irmãs, foram muitas colheitas. E quando aprendemos a entregar tudo, confiar, esperar, nos render, nós viveremos colheitas de 12 cestos cheios. E para colher, nós precisamos entregar tudo que nós temos nas nossas mãos, nas mãos do Mestre. Então aqui estava uma grande multidão, né, que Jesus vinha ali fazendo os milagres, ensinando o povo, aquela grande multidão de quase 5.000 homens. É muita gente. E Jesus resolve dar eles de comer, não só milagre. Jesus Deus é tão tremendo, tão sensível que ele disse: não posso despedir esse povo. Não posso despedir esse povo que está aqui o dia inteiro. Você sabe que antigamente, né, irmãs, as pessoas caminhavam, levavam horas para chegar a um lugar. Então, ele resolve fazer esse grande milagre. E existiu ali um menino no meio daquele povo que tinha o seu lanche, né? 5 pães e 2 peixinhos. E ele entregou para o mestre. Ele quis fazer parte do milagre. Ele quis fazer parte do reino. E para a gente colher, a gente precisa entregar tudo. Por isso eu coloquei esse tema, né? Esperar, entregar, confiar, se render.
Então, nós precisamos entregar tudo que nós temos nas mãos do Mestre. Nós temos que aprender a entregar para servir. Entrega na mão do Senhor aquilo que você tem, deixa Ele trabalhar com aquilo que você tem. Nós precisamos participar do reino. O que Deus faz nas nossas vidas e através de nós, Ele acaba tocando outras vidas. Então só colhe quem entende o que é plantar, esperar e entende as estações certas do que nós vamos plantar em cada estação. Porque é plantando em cada estação que você vai colher no final daquela estação. E o que nós temos plantado, irmãs? O que nós temos feito com a nossa colheita? Será que a nossa colheita, ela abençoa outros? Ou nós somos egoístas de que a nossa colheita tem que abençoar só a nós mesmos? E quando esse menino entrega esses 5 pães e 2 peixinhos, Deus, como Ele é um Deus de ordem, Ele é um Deus organizado. Vocês viram o que ele falou aqui? Manda sentar cada um em grupo, divide o povo em grupo, acabou o milagre, recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então Ele é um Deus de ordem, Ele tem administração doméstica, que é um assunto que eu amo falar, que eu falei muito nessas caminhadas. E Ele devolve para esse menino, porque o menino era o dono do pão, né? Com certeza eles pegaram 12 cestos cheios, colocou na frente do menino, falou, tá aqui, muito obrigado pela sua colaboração, sua participação. Imagina a cabeça desse menino que recebeu tantos milagres que ele recebeu ao entregar na mão do Senhor 5 pães e 2 peixinhos. Ele recebeu o milagre da participação, de participar ali do reino, de ver o milagre, de ajudar a sustentar, né, a nutrir aquela multidão. E ele recebe de volta algo físico, algo realmente, não só essas bênçãos de ter participado com o mestre, de ter tido intimidade com o mestre. Com certeza esse menino deve ter virado um discípulo do Senhor ali. Já falou, eu não vou ficar mais com essa multidão, eu vou ficar agora bem pertinho do mestre, vou andar mais pertinho dele para poder, isso é uma colocação minha, tá, irmãs? Eu ficaria, com certeza. Eu ia falar, epa, as multidão que se vá, porque eu vou ficar aqui bem coladinho com esse Deus poderoso que olha para o homem, que cura a sua alma, que cura o seu espírito, que nutre o seu corpo, que coloca o homem de pé e que ainda o abençoa. E isso é o que Ele tem feito, irmãs, na nossa vida, na nossa caminhada de oração. Então, todos os nossos atos é uma semente. É uma semente. Qualquer ato que você faça é uma semente. Então, esse ato dele levar o lanche dele ser uma pessoa organizada também, esse menino, dele levar o lanche dele e dele se dispor, era uma semente que levou para ele colheita. Então, se desejamos colher, nós precisamos nos atentar mais ao nosso plantio. E eu quero ler agora Marcos, capítulo 10, no versículo 17 e 22, Marcos 10, versículo 17 e 22, fala assim, fala sobre o 10, 22, 17 a 22, fala sobre o jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chama bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Você sabe os mandamentos? Não matará, não adulterará, não furtará, não dirá falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando os olhos nele, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Para a gente ter colheitas, irmãs, colheitas cada vez mais extraordinárias, colheita cada vez mais que nos surpreende, como esse texto que eu li primeiro de João 6, que 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão de 5.000 pessoas,
e sobraram 12 cestos cheios. Para você receber milagres muito além da bênção que você está esperando, que o nosso Deus é assim, há processos. Há processos necessários que precisamos passar para recebermos 12 cestos cheios. Muitas vezes nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos para receber esses 12 cestos cheios. Nós não estamos prontos no corpo, no espírito, na alma. E o Senhor, Ele nos deixa ir, como Ele fez com o jovem rico. Ele não estava pronto para receber a colheita. Ele não estava pronto para entregar primeiro e para receber a colheita. Então, Deus deixa a gente ir. Irmãs, enquanto nós não estivermos prontos, Deus vai deixar a gente ir. Não pensa você que Deus vai falar assim, não, filho, vem cá, deixa eu te falar, vamos tentar mais uma coisinha aqui, deixa eu ver. Não, eu vou mudar o que eu estou precisando te pedir. Deus não faz isso. Ele vai esperar a gente ficar pronto e todas as vezes que a gente aparecer diante dele, ele vai bater na mesma tecla, como ele falou aqui com esse jovem. Olha, ele perguntou o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Então, o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Aí ele falou, você precisa cumprir os mandamentos. Jesus falou para ele. E falou os mandamentos e ele falou, não, mas isso eu já faço. Então, é tipo assim, ok, então a vida eterna está garantida para você, né? É mais ou menos isso. Mas, tem um outro texto, acho que em Mateus, fala assim, mas se você quer ser perfeito, mas se você quer ir além, se você quer viver sobrenatural, se você quer viver outras coisas, então recebe o meu amor. Jesus amou, fitando nele o amor, e disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Não é que Jesus precisa, irmãs, do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. Tanto é que ele fez essa multiplicação dos pães e Filipe falou para ele, nem 200 denários, eu não sei agora aqui de cor quanto valeria 200 denários, eu acredito que muito dinheiro. Ele falou, nem com 200 denários, nem com muito dinheiro você conseguiria, Jesus, você conseguiria comprar agora com o dinheiro físico tantos pães. Aonde ia achar uma padaria que fizesse agora 5.000 pães ou mais, porque não, talvez a pessoa não ia comer só um. Então ele falou, nem no natural, agora você não conseguiria resolver esse problema, Jesus. Então, Jesus não precisa do nosso dinheiro, porque ele com 5 pães e 2 peixinhos, ele deu graça, multiplicou. Mas o que ele falou aqui com esse jovem, eu acho que é a única vez que Jesus disse isso para uma pessoa, vende tudo que tem, vai, vende tudo que tem e me segue. Não era só vender o que tinha, era recebe o meu amor, porque Jesus olhou para ele e ele o amou, recebe o meu amor. Você vai entender que eu tenho muito mais para te dar do que o que você acha que você tem. Entrega aquilo que está ao seu coração, porque Jesus queria o coração dele. E o coração dele estava no dinheiro. Então, isso aqui era um teste. Mas tudo que nós entregamos para o nosso Pai, Ele nos devolve muitas vezes mais, irmãs. Muitas vezes mais. Assim foi com Abraão. Abraão entregou Isaac, entregou o coração dele, que estava já agarrado a Isaac, idolatrando ali, né? Não vou dizer idolatrando, mas já se apegando além do que devia, porque nós como cristãos, Deus está nos chamando a sermos livres, leve, para voar ao vento do Espírito. Deus não nos quer apegado, eu não estou falando de pegado de sentimento de amor, de ter amor, respeito, carinho, isso aí a gente tem que ter sim, mas eu estou dizendo de ser livre. Deus não quer que nada ocupe o trono do nosso coração e venha nos governar, porque tudo que a gente coloca o coração, irmãs, a Bíblia diz, amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, somente o Senhor é digno de todo amor, de toda devoção. E se nós colocamos outra coisa, vira ídolo. E quando vira ídolo, quem começa a governar é o inimigo, porque é ele que governa a idolatria. Então é isso aqui que eu queria deixar claro, que Jesus não queria o dinheiro do jovem, ele queria o coração. Ele queria ver a disposição dele em entregar, confiar e me seguir, se render. Então há processos na nossa vida que a gente precisa passar para receber os 12 cestos cheios. E
Ele vai nos deixar ir quando a gente não estiver preparado, como foi com esse jovem. Então tá bom, você não quer, não está preparado, vai. Ele não vai nos implorar para ficar. E ele nos espera, irmã. Deus nos espera a ficar pronto. Só existe um detalhe que eu quero que você atente muito bem para esse detalhe. Deus, ele vai te esperar até o seu último fôlego de vida, esperar você ficar pronto para você entregar, para você receber muito mais. Porém, o tempo não espera. E aí já não é um problema de Deus, já não é um problema de que ele quebrou uma promessa com você, porque o tempo é uma lei e ele passa. Então, nós devemos estar atentos. Se Deus está nos pedindo algo, você não está conseguindo entregar hoje, amanhã, ano que vem, Deus vai continuar te amando e te esperando. Mas saiba que o tempo não espera, tá? Então, depois que acabar o tempo, acabou o seu tempo na terra, não adianta a gente chorar e dizer que Deus quebrou a promessa, que Deus não fez, que Deus não me deu. Não, ele te esperou. Então, o que acontece aqui? Que a gente não venha perder o tempo da visitação de Deus nas nossas vidas. Quando você sentir a visitação de Deus, comece a preparar. Por isso que nós já temos que estar meio caminho andado, como esse jovem que já estava ali, ele já foi preparado, ele nem sabia, né, que ia precisar dos 5 pães e 2 peixinhos dele, mas ele estava preparado, ele já tinha ali, e ele já estava perto, ele já estava no momento certo, no local certo, na hora certa. Por isso nós precisamos preparar o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. É lógico que toda preparação vai vir de Deus, até para preparar a gente precisa de Deus, né, mais do que nunca. Mas que a gente precisa se render, se submeter. Uma das coisas uma frase que falou muito comigo, é submeter aos processos. Nós precisamos nos submeter aos processos. Qual é o processo que você está passando? O que Deus tem te pedido? Então, o jovem rico não conseguiu submeter esse processo a ele proposto. Ele não estava preparado. E hoje, irmãs, eu quero que você pegue as suas cestas. Pega as suas cestas. Mentalmente, imagina a cesta e relembra as bênçãos e os feitos do Senhor na sua vida em geral, e na sua vida nesses 5 anos e meio de caminhada de oração. O que Deus está te pedindo para colocar nas mãos dele? Entrega, confia, se renda. Você receberá de volta 12 cestos cheios. Porque o que Jesus faz na nossa vida, nenhum dinheiro pode comprar. A experiência vivida com ele, nada paga. E aí eu quero explicar o devocional de ontem. Quero explicar aquela carta de ontem. Jesus, ele pediu aqui os 5 pães e os 2 peixinhos daquele menino. Nós estamos aí 5 anos e meio, como diz uma amiga minha ontem, meia década, né? Quando fala assim meia década, parece que é bastante tempo. E é verdade, 5 anos e meio é muito tempo. E Jesus, ele me pediu a caminhada de oração, irmãs. Quando eu estava preparando, quando eu entendi, está chegando a hora de fazer a caminhada, estou pronta, veio esse tema, veio o primeiro tema, que era esse, 12 cestos cheios. Eu comecei a queimar o meu coração e eu entendi, então depois das minhas férias, né, pai, eu vou fazer a caminhada 12, que maravilha. E eu senti do Senhor, o sopro do Espírito falou, é a última. Ela é a última. E eu assustei porque eu não tenho motivo nenhum para parar a caminhada de oração. Eu amo fazer. E eu assustei, mas como eu já vivo assim, irmãs, vocês ouviram isso na caminhada 5 anos e meio, eu vivo assim. Eu vivo de estações, eu vivo de tempos, de ciclo. E não é que eu sou uma pessoa inconstante. Não é que eu sou uma pessoa inconstante. Pelo contrário, a minha busca, a minha disciplina vai me ensinando que quando chegou o tempo, chegou o tempo. E eu não vou fazer como o jovem rico, eu não vou ficar apegada. Eu não vou ficar apegada ao título, eu não vou ficar apegada à quantidade de mulheres no grupo, eu não vou ficar apegada a nada. Porque eu já vivo assim, eu já tenho experiências com o Senhor de coisas que eu
entreguei. Claro que lá no começo é muito mais difícil. Quando você não tem experiência, você vai mais no escuro. Mas quando você entende, você vê, eu sei o que ele fez, eu sei o que ele faz. Principalmente nesse 1 ano e 6 meses que eu também entreguei algo pessoal muito, de muita estima que eu tinha. E eu levei um susto também quando o Senhor me pediu e eu obedeci. Então, a caminhada eu entreguei naquele dia, há uns quase 3 meses atrás, com muita gratidão, muita gratidão. E eu só comecei a dizer, Senhor, e aí ele falou, acabou o tempo, é hora de deixar as meninas irem, é hora de deixar elas crescerem sozinhas. Eu sei que cada uma já tem crescido, eu sei que cada uma já tem buscado, mas chegou a hora de vocês crescerem ainda mais. Isso é por amor a nós, Jesus está fazendo isso por amor a nós. Eu não sei como vai ser, eu não sei se um dia vai voltar, eu não sei, só sei que o Senhor disse que acabou o tempo. E então aquela carta de ontem, eu acredito que quem está alinhado, eu acredito que quem está desde o começo deve ter entendido. Tem um ar de despedida aqui, só que eu não senti que era de... Ficou uma mensagem meio subliminar, mas eu não senti que eu tinha que destrichar naquele dia, ontem. Eu queria entregar junto com esses 12 cestos cheios aqui que Deus tem para falar conosco. E eu recebi muito da parte de Deus. Eu exercitei os meus dons, eu rompi em coisas, meu Deus, muita coisa. Aliás, eu tenho que contar um testemunho antes desse devocional acabar, que vocês sabem que uma das coisas que eu mais falo na caminhada é de organização, disciplina, e eu vinha lutando com isso há anos. E a gente vê aqui no texto de João que Jesus é um homem disciplinado, organizado, ele tem mordomia doméstica. Quando ele vai fazer esse milagre, ele fala, senta o povo, senta em grupos, divide esse povo, esses 5.000 povo aí em grupo, recolhe os cestos que sobrou para que nada desperdice. Isso é economia doméstica, isso é administração, é o que Deus tem falado conosco nesses 12 dias, um governo perfeito, você saber governar, você estar atento, né? Se fosse outro, podia, o que me importa o que vai sobrar aí, né? Deixa para lá. Não, recolhe para não desperdiçar nada. Então Deus, ele é um Deus de... A economia de Deus. Eu li um livro há muito tempo atrás, muitos anos, fala economia de Deus, mas não falo de economia física, não. É dessas coisas, como que Deus está atento naquilo que ele faz. E então, assim, a caminhada de oração, ela mudou minha vida. E eu tive esse grande fechamento desse milagre para mim, como eu sempre falei da casa, da disciplina que eu precisava melhorar, que eu tinha coisas que eu precisava fazer, que eu acabava procrastinando. E antes de eu viajar, irmãs, tinha um projeto que eu queria fazer, que no meu porão eu guardava umas 20 caixas de plástico com coisas da Rebeca, com roupa, muitas coisas de quando ela era criança. E tinha tudo que eu podia guardar. Já fiz uma limpa uma vez, mas aquelas caixas eu não tinha tempo de mexer, porque quando eu olhava para aquelas 20 caixas, eu imaginava, isso aqui vai levar meses. Mas eu acabei de fazer as malas da viagem 4 dias antes. Isso foi um grande milagre. Eu nunca fechei mala 4 dias antes. Eu era aquela de deixar para a última hora e já fechei mala assim, meia-noite, para levantar no dia seguinte, 6 da manhã e viajar. E nessa unção que Deus está trazendo nesses dias, eu consegui fechar minhas malas 4 dias antes. E eu resolvi descer, porque eu queria olhar algumas coisas nessas caixas para minha sobrinha. Eu pensei, poxa, que pena, eu não tive tempo, eu não consegui me organizar para mexer em tudo isso. Talvez eu não vou conseguir olhar. E eu fechei as minhas malas 9 da noite, 8h30. E eu falei, vou lá embaixo, vou dar uma olhadinha por cima. E eu sei que veio uma unção, uma graça de Deus, que eu vou te falar, irmãs, eu fiquei 4 horas naquele porão e eu consegui organizar tudo tudo que estava ali de 16 anos, que eu precisava resolver, eu resolvi em 4 horas. Então eu consegui separar todas as roupas, tudo que era para doação, tudo que era para levar para minha sobrinha que eu queria, para doar para outras pessoas. Lixo, foram mais de 6 a 7 sacolas enormes de lixo.
muitas, não lembro, acho que mais de 12, não lembro quantos sacos de doação. E foi tremendo, tremendo. Eu falei, uau, eu vou conseguir terminar a caminhada, conseguindo finalizar com aquilo que eu precisava. Então, para a glória do Senhor, eu venci. Eu creio que agora é só manter a cura, né? Sabe quando Deus cura? Ele fala, vai. Quando ele cura alguém, ele fala, vai em paz, não peques mais, para que você não suceda coisa pior. Então, eu estou trabalhando agora em manter, na manutenção dessa libertação. Então, vamos lá. Vamos falar mais alguma coisa aqui que eu quero ler, mais um texto para terminar. Em Ezequiel 44, 28, no 28 ao 30. Então, irmãs, Deus me pediu a caminhada e eu estou entregando a caminhada de oração. Essa é a última caminhada. Eu quero agradecer vocês de coração, vocês que me ouviram, vocês que estiveram comigo. Vocês não fazem ideia quanto vocês me abençoaram. Cada palavra, cada compartilhar, cada coisa que eu vivi. Eu ouvi muitos milagres, eu vi Deus fazer muitas coisas, eu vi tantas coisas lindas. Eu vi meninas da caminhada se tornarem avós, né? Estou vendo meninas preciosas se tornar mãe. Eu chamo vocês de meninas, né? Vi meninas se formarem, vi meninas passarem a se cuidar mais, vi casamentos sendo restaurados, vi autoestima sendo restaurada, vi vidas espirituais se tornarem frutíferas, vi meninas mudarem de profissão, vi meninas aprenderem outras coisas, outras habilidades, vi meninas mudarem de emprego. Vi tantas coisas lindas, e por sinal eu vou deixar aqui o testemunho de uma que passou por um grande milagre nesses últimos dias. Ela ficou 40 dias na CTI, teve que fazer aquela massagem, ser reavivada, né? Não sei explicar agora, ser reavivada várias vezes, e teve esse grande livramento e está podendo provar da vida de Deus. Está podendo entender o que é entregar, confiar, esperar e se render. Então é isso, irmãs. A caminhada ela chega ao fim, mas com muita alegria. Mas vamos terminando aqui para eu continuar aqui. Então vamos lá. Ezequiel 44, 28 fala assim: Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. O Senhor está falando para o povo, né? Não lhe dareis possessão em terra em Israel. Eu sou a sua possessão. A oferta de manjares, a oferta pelo pecado e pela culpa, eles comerão, e todas as coisas consagradas em Israel serão deles. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, de toda a oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas eu darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Então, irmãs, aqui uma coisa que os sacerdotes eram os homens separados para servir a Deus. Eles tinham várias funções: ministrar ao Senhor, ministrar louvor, ali tá junto com os levitas, ministrar, não deixar o fogo do incenso que representa as orações apagarem, ministrar ao Senhor. Ele tinha que estar no serviço do Senhor. Não vou entrar nesse assunto, não vou pregar sobre sacerdote, mas quem são os sacerdotes hoje em dia? Nós. Todos nós que entramos na presença do Senhor para ministrar ao coração do Senhor, para interceder, para louvar, para adorar, para estar no átrio ali, no Santo do Santo, no templo do Senhor, ministrando. Então, nós somos os sacerdotes. E ele está dizendo aqui que esses sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. Então, quando dividiu as 12 tribos, todos receberam repartições em terras, mas a tribo de Levi não. E porque Deus falou, eu vou ser sua possessão. Eu vou ser tudo o que vocês precisam. Então Deus está dizendo que nós vamos ter que depender dele. Aqueles que servem ao Senhor de verdade, aqueles que se dedicam à sua vida, têm que depender do Senhor. Eu vou ser. Mas algo que eu quero deixar aqui para vocês é isso aqui, olha. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, de toda a oferta, vai ser do sacerdote. Deus, ele tem prazer em retribuir o homem. Ele tem prazer em
te devolver, em te suprir, em te surpreender, em realizar seu sonho, em fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Principalmente na vida desses que gastam os seus dias buscando servir ao Senhor, buscando estar atento às suas sementes. Então, se você é um sacerdote, um levita, um adorador, um intercessor, o Senhor tem o melhor para você. Ele tem 12 cestos cheios. E não deixe, irmãs, a sua lamparina apagar. O servir ao Senhor tem tudo a ver com não deixar o fogo de Deus dentro de você apagar. O servir não é lá fora. Não adianta eu querer cuidar, eu fazer lá fora e dentro aqui não. Então eu ensinei muito isso aqui. Eu bati muito nessa tecla. Que o reino está dentro de você. O templo está dentro de você. E você é a sua treinadora. Você é a leoa que treina o seu leãozinho. Você é o sacerdote que ministra ao Senhor dentro de você. E quando você é esse sacerdote que você está ensinando o seu espírito a estar atento, a estar aceso, para estar livre para trabalhar para o Senhor lá fora, depois que você cuidou do de dentro, não tem como você não receber 12 cestos cheios. Então, que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, que você brilhe aonde você for, que você não gaste tempo com as lamparinas apagadas ao seu redor, achando que é cobrando, falando, exigindo, batendo a cabeça, se gastando que você vai acender esse fogo. Não é. É quanto mais o seu fogo está aceso, quanto mais você estiver iluminada, mais você vai ajudar o outro a se reerguer. E essa é a mensagem do dia, esse é o texto final desse devocional. E eu gostaria de deixar como dica que a gente leia Timóteo. Vamos ler Timóteo, porque aquele devocional que eu deixei ali, aquela inspiração que eu deixei para nós ontem, quem não ouviu, é longo, irmã, mas é a coisa mais linda que eu já vi. E Timóteo, não leia só Timóteo, leia as cartas de Paulo também, mas comece por Timóteo. Eu vou começar a partir de amanhã. Eu preciso, já tem tempo que eu não leio algumas cartas do Antigo Testamento e eu preciso ler Timóteo. Leia Timóteo, sabe? Não pare. Tudo aquilo que foi ensinado na caminhada, não pare, chegou a hora de exercitar. Se você não teve tempo, se nessa caminhada você não teve tempo, se você ainda não conseguiu romper, é o que eu te falei, irmãs, Deus ele espera, mas o tempo não. Então é hora de avançar. E uma coisa interessante que eu fiz ontem, escrevendo aquela carta para vocês, liberando vocês, abençoando vocês, tudo que eu vivi na caminhada, tudo que eu trazia para a caminhada era algo que eu já tinha vivido. Mas ontem foi algo diferente. Eu fiz com vocês algo que vai preceder o que eu vou fazer ainda. Porque quando Deus me deu a direção de fazer aquela carta, não a carta, mas eu não sabia que ia ser em forma de carta, mas que Ele me deu a direção de liberar vocês, de abençoar vocês, é algo que eu vou precisar fazer com a Rebeca em breve, porque ela já está com 16 anos, daqui a pouco ela está terminando o colégio, daqui a pouco ela tem que tirar a carteira, né? Ela já até pode nesse momento, mas a gente está esperando um momento mais oportuno. Então ela tem que tirar a carteira, arrumar trabalho, ir para a faculdade. E Deus começou a falar isso comigo, chegou a hora de você liberar sua filha. E eu deixei os textos ontem, e eu deixei um texto de Rebeca, quando a mãe dela, a família dela liberou ela. Quando Abraão fala para o servo dele, vai buscar uma esposa para o meu filho, lá nas terras lá, né, nas terras da minha família. E ele vai, é da família da mulher dele lá, né? E ele vai e ele encontra a Rebeca, do jeitinho que Deus falou, e ele faz prova com Deus, e Deus confirma que era a Rebeca. E aí eu comecei a pensar, né? A família dela precisou liberar ela, a mãe dela precisou liberar ela pro destino dela. Vai, filha. Tanto é que eu li uma das bênçãos para vocês, que fala que você seja mãe de muitos, que você alcance a porta dos seus inimigos, né? Você conquiste todos os seus inimigos. Então eu vou precisar fazer isso. Então pela primeira vez foi muito
foi muito peculiar isso, de eu ter que fazer uma coisa, entreguei para vocês antes de viver. E é isso, irmãs. Então, nós chegamos ao fim com muita gratidão, muito amor, muita paz. Não estou triste. Claro que eu estou muito constrangida com a graça, com o amor, com a misericórdia, com a fidelidade, com todo cuidado, com todo derramado, Senhor. Foram quase 400 mensagens. Quando eu olho para trás, eu não acredito. Foram quase 400 mensagens. Cumprimento de uma profecia que Deus me entregou há muitos anos atrás. Ele disse, prepare as palavras. Porque quando chegar a hora de você pregar, vai chegar um tempo que você não vai ter tempo de preparar as palavras e elas já vão ter que estar prontas. E eu imaginava assim, eu vou pregar tanto aonde? Então, se cumpriu essa profecia, já está se cumprindo. Ou ou talvez eu estava preparando todas essas mensagens para outro tempo. Então, eu quero agradecer de coração. Eu quero que vocês recebam essa libertação de coração. Como a mãe que libera ali, como a mãe da Rebeca liberou ela. Vai, filha, cumprir o seu propósito. Sabe, irmãs, não é época mais da gente ficar dependente. Nós temos que honrar, sim, as pessoas que nos abençoam, igrejas, líderes, pastores. Eu amo isso, eu honro aqueles que passaram. Mas Deus quer que você rompa. Você precisa viver os seus devocionais, você precisa viver as suas experiências. E é por isso que eu estou entregando a caminhada. Amém? O que mais que eu quero dizer para que a gente termine? Eu vou deixar uma canção lindíssima que alguém me enviou e foi assim, para fechar a caminhada. Muito interessante, nunca tinha ouvido. Uma outra coisa que eu quero, irmãs, o grupo vai continuar da mesma forma, porque Deus é tão interessante, maravilhoso, que nos surpreende, que eu nunca tinha deixado postar nada antes fora do devocional. E há pouco tempo, a última caminhada, eu senti, não, vou dar uma abertura para quando eu tiver alguma coisa interessante, quando eu ver alguma coisa interessante. Nós tivemos 2 audiobooks incríveis. Então, o grupo vai ficar ali, para quando acontecer isso, se eu ver alguma coisa interessante, eu compartilho no grupo. Não vai ser um grupo que eu tenha a obrigação de compartilhar, que eu vou estar ali, não. Se eu sentir, eu vou compartilhar. Mas a caminhada, ela encerra aqui, até que o Senhor mude de ideia ou fale o contrário, mas pelo que eu sei, ela encerra aqui e eu com muita gratidão. Então é isso, irmãs, eu não quero me prolongar muito porque o recado já foi dado. Eu amo cada uma de vocês. Não pense que eu vou deixar vocês para lá. Nós temos meninas aqui que eu criei vínculos, que nós dividimos coisas assim profundas do Senhor. Fiquem à vontade, pode me mandar mensagem sempre que quiser. Quando eu puder, eu vou responder com todo carinho, como sempre fiz. Sempre fiz isso. Não teve uma que pode dizer que eu nunca respondi, que eu não dei atenção. E quando eu olho para trás, eu até falo assim, meu Deus, como eu conseguia fazer isso? E então isso, o elo, a comunhão não vai ser quebrada. Apenas se encerra uma fase. E eu quero que essa atitude você pegue como exemplo para que você fale, eu também preciso aprender a começar os meus ciclos e a fechar os meus ciclos. Muitas vezes na vida da gente, irmãs, a gente sofre porque a gente não fecha os ciclos. A gente se apega. Quem vai ser eu sem a caminhada, né? Vamos supor eu que estou fazendo. Quem sou eu fora da caminhada? Quem sou eu se eu não fizer isso? Como vai ser meu dia? Você é você e Deus quer te dar mais. Ele quer te levar a níveis profundos. Enfim. Outro detalhe que eu devo começar a colocar essas caminhadas no YouTube. Por quê? Para facilitar a minha vida. Não é fácil, já tem um tempo, já tem uns anos que Deus me pediu isso, tanto é que eu coloquei só consegui colocar uma, porque dá um trabalho, naquela época deu um trabalho violento, agora talvez seja mais fácil, que eu coloquei só a 3 e um pouquinho da 4, coloquei uns 7 devocionais da 4, eu acho, porque dá muito trabalho, mas eu preciso colocar agora porque eu não tenho mais tempo, não é mais a minha praia, não é mais o que Deus quer, de eu ter que ficar enviando um por um, né? Vamos supor que entrou uma pessoa nova, queria fazer a caminhada 4, você me envia, e a caminhada 4 é 52 dias, lá vai eu enviar um por um, achar esses áudios, esperar carregar. Então, irmãs, nós temos que caminhar com aquilo que Deus está mudando também. Então, eu acho que eu tenho que colocar isso em algum lugar, em alguma plataforma, que quando alguém me perguntar ou alguém quer fazer, tá tudo guardado ali. Até mesmo para nós, porque senão carrega muito celular.
né? Então eu devo fazer isso. Vou deixar meu Instagram aqui para caso alguém queira ir lá conhecer ou ficar mais perto. E é isso. Gratidão. Gratidão por tudo, irmãs. Muito obrigado pela oportunidade de caminhar com vocês nesses 5 anos e meio, dividir tantas coisas lindas que o Senhor nos deu. Eu amo vocês de coração. E cada uma no seu peculiar. Cada uma naquilo que Deus nos proporcionou viver juntas. Que vocês fluam, que vocês cresçam, que vocês rompam. Eu quero ouvir de vocês as histórias que vocês vão viver com o Senhor, na profundidade que Ele tem. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, amo a vida de vocês. Vamos agradecer ao Senhor Pai. Graças te dou por esse dia, graças te dou por essa caminhada maravilhosa, graças te dou porque estamos saindo desse ciclo com 12 cestos cheios. Hoje começa o ano novo judaico e que nós venhamos a ter mais 7 anos de prosperidade, de vitória, de conforto, de amor do Senhor bem juntinho conosco, nos guardando, nos livrando, nos fortalecendo, nos dando vitória, porque o Senhor é um Deus insondável. O Senhor é um Deus magnífico. Muito obrigado por tudo, Pai. Eis aí as tuas filhas. Que o Senhor possa abençoar e cuidar de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãs. Amo vocês.